Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 5. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Então, vê só, nós somos a semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, uma pessoa pura, uma pessoa sem mancha. Já Sete tinha a semelhança do Pai, era uma pessoa já impura, havia pecado, havia já a maldade nele. Então, nós temos dentro de nós a maldade e a bondade, e devemos fazer o quê? Que a nossa bondade seja transparente sempre. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Quando Malaleel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Malaleel foi de 895 anos, depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos, depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, porque disse ele: Este nos trará em nossas tarefas e no trabalho de nossas mãos uma consolação tirada do solo que Yahvé amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos notar que as pessoas viveram muito tempo, 100, 200, 300, 900 anos. Isso porque a Terra não tinha a população que ela tem hoje. E Deus também não havia estipulado um limite para a idade, como nós vamos ver daqui a pouco na história de Noé. Capítulo 6. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra,
Eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Yahvé disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos, os filhos de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver Adão, o filho criado. Nós vamos ver Jesus, o filho gerado. Nós vamos ver Israel, o filho escolhido. E nós vamos ver a igreja, que é o filho adotado. Mas e os anjos? Os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Lá no livro de Hebreus está escrito: Porque a qual dos seus anjos nunca, jamais disse: Tu és meu filho, eu te gerei. Então, Deus não chama os anjos de filhos. Nós somos criaturas de Deus. E quando nós reconhecemos Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador de nossas almas, nós passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Amém? E Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e afligiu-se o seu coração. E disse Yahvé: Farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé. Quando Deus fala arrependo-me, Deus não se arrepende do que faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é uma forma de expressão. Se ele se arrependesse, ele já teria exterminado o rebelde lá em cima. Ele não teria feito mais nada. Você errou, você desobedeceu, você descumpriu as minhas ordens, então o que eu faço? Eu extermino você. Mas ele não, ele dá uma chance ao arrependimento. Só que a maldade nessa época havia crescido muito. Assim como Sodoma, Gomorra, até mesmo nos dias de hoje, a maldade está prevalecendo. E as pessoas não estão se dando conta disso. Mas Deus extermina? Não. Deus quer o quê? O arrependimento. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra, estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne. Eu o decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calefarás com betume, por dentro e por fora. Eis como a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a sua largura, 50 côvados. Para a sua altura, 30 côvados. Fará um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Quanto a mim, vou enviar um dilúvio, as águas, sobre a terra, para exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida. Tudo o que há na terra deve desaparecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez.
tudo o que Deus lhe ordenara, ele o fez. Noé, então, é chamado para a construção da arca. Essa arca é um símbolo do Apocalipse. Essa arca é um símbolo de Raabe, que ela recolheu os espias. Ela falou: eu sei que Deus entregou essa cidade nas mãos de Israel, mas preserva-me a mim, pois estou guardando vocês. E foi o que aconteceu. Raabe e toda a família dela foi poupada do massacre. E Deus também mostrando que eu preservo os meus, eu cuido dos meus. Mas por que ele exterminou toda a terra? Para mostrar que não tem jeito, o povo se corrompe. Eu coloco o justo, mas o justo vai passando aqui, vai passando ali, ele se corrompe. Nós vamos ver isso em Reis. Quando um rei é levantado, ele é um bom rei, mas ele se desvia do caminho do Senhor. Deus então estabelece um outro rei que segue os caminhos do Senhor. Mas o filho desse rei pode seguir os caminhos do pai, mas como também não segue os caminhos. Então, um rei bom, sai o bom, entra um rei mau, sai o rei mau, entra o rei bom, e assim vai. Deus extermina? Deus não extermina. Como eu disse agora há pouco, Deus tem três ações. Ele abre, ele joga dentro, ele fecha. Deus não muda. Mas por que que certas coisas não acontecem hoje? Porque Jesus está no controle de tudo. Jesus está, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Não há outro mediador senão Jesus Cristo. Mas quando uma situação fica feia, quando algo que Deus fala, vou eu agora resolver, Jesus não segura. Ele entrega para Deus, ele vira as costas e fala, ele é meu Pai, ele está acima de mim. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Mas quando se trata do trono, José, quando se trata do trono, quem manda sou eu. O Egito todo é teu. Se vira com ele. Mas quando o assunto é no trono, você não se intromete. Está certo? Tá bom, faraó. Obedeço. E Jesus é a mesma coisa. Quando o assunto vai aos ouvidos de Deus, que ele fala, vou eu agora resolver isso, Jesus não pode fazer mais nada. E é o que ele está dizendo. Eu vou tomar conta da situação. Mas eu vou mostrar para esse povo que não adianta exterminar, porque o mal está ali. Eles dão muito mais atenção para o mal do que para o bem.